Se você tem dificuldade na hora de fazer maquiagem pálpebra gordinha, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, desde a teoria até a prática de uma técnica de maquiagem para olhos gordinhos. Hoje a gente tá com um formato assim um pouquinho diferente, porque eu quero que hoje você se sinta dentro de uma aula mesmo comigo. É tão importante a gente saber a teoria por trás da maquiagem, pra gente não ficar só naquele copia e cola de técnicas, mas pode ficar tranquila que mais pro finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar a técnica de maquiagem completa, com lista de produtos, tudo certinho, tá? Mas antes eu tenho que te explicar algumas coisinhas para que você se sinta mais segura na hora de você reproduzir essa técnica. A teoria, ela é muito importante justamente, primeira coisa, pra gente se sentir segura na hora de fazer as técnicas, pra gente ter o conhecimento e pra gente fazer uma escolha mais assertiva da técnica que a gente vai utilizar em qualquer cliente que sentar ali na nossa cadeira. Então, aqui eu vou facilitar a sua vida. Eu quero justamente trazer isso pra você, esse conhecimento diferenciado que você não encontra facilmente por aí. Então, aqui, como eu falei, dentro dos meus conteúdos, também dentro do meu curso Jornada da Maquiadora, eu sempre prezo por isso, para justamente facilitar a sua vida, facilitar a sua jornada como maquiador, para que você se sinta segura, para que você se sinta capaz de fazer qualquer maquiagem, qualquer cliente que sentar lá na sua cadeira, você vai conseguir executar uma técnica perfeita e ideal para realçar os traços individuais de cada cliente, tá? Então, olha só, aqui na nossa modelo, essa minha modelana clara, maravilhosa, essa aqui, ela tá sem maquiagem, obviamente, então eu vou te mostrar alguns pontos importantes aqui do olhinho dela. Mas antes eu quero que você saiba que pra gente caracterizar os olhos, a gente tem aí no mínimo 11 características de olhos, tá? Aqui eu vou te passar algumas características, mas existe um outro conteúdo muito mais aprofundado aí pra gente estudar sobre os olhos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é em relação à pálpebra dela. Como que a gente pode caracterizar uma pálpebra gordinha, né? Então olha só, a gente tem aqui no olhinho dela, abaixo aqui da sobrancelha, até o côncavo, que é essa parte mais aprofundada aqui dos olhos, nós temos a pálpebra fixa. A pálpebra fixa dela é uma pálpebra fixa um pouco mais volumosa. Isso é uma característica de olhos, então, gordinhos. Quando a gente fala de olhos gordinhos, a gente fala de pálpebra fixa mais volumosa, mais projetada, tá? E aqui, então, a gente tem uma outra linha aqui. A gente tem aqui o côncavo da modelo, né? E aí, aqui embaixo, entre o côncavo e a linhazinha aqui do cílio, a gente tem, então, a pálpebra móvel dela. A pálpebra móvel dela é de um tamanho pequeno, né, assim, menorzinho, né, médio para menor. Então, aqui é importante a gente entender o tamanho dessas pálpebras pra gente entender até onde que a gente vai com cada sombra, qual a espessura do delineado, por exemplo, que a gente pode fazer. Então, a gente tem que entender essas proporções. E aqui a gente tem uma proporção bem diferente, a gente tem uma pálpebra móvel menor do que a pálpebra fixa. Então, o que eu vou fazer? Para eu trabalhar com as cores, para eu conseguir enxergar as cores, eu vou precisar subir um pouquinho mais com essas cores no meu olho, tá? Ao contrário, se eu tivesse, por exemplo, uma pálpebra fixa menorzinha, se eu subir muito com essas cores, vai acabar que na hora que a minha cliente abrir o olho, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, por isso que é tão importante a gente entender melhor sobre essa característica dos olhos. Como eu falei, no mínimo 11 características de olhos que a gente tem, tá? Então, olha só, aqui a gente tá trabalhando com uma pálpebra gordinha, com uma pálpebra volumosa. E o que a gente deve evitar nesse tipo de pálpebra? São iluminações, especialmente nessa região abaixo da sobrancelha, que muitas pessoas costumam fazer. Por quê? Tudo que a gente ilumina, a gente projeta, a gente chega em primeiro plano. Então, se a gente ilumina essa região abaixo dos olhos, a gente vai ter a sensação de que essa pálpebra é ainda mais volumosa, tá? Então, esse tipo de coisa a gente deve evitar. Pra gente construir aqui, pra gente fazer a nossa maquiagem, o que eu pensei pra essa maquiagem? Eu quero construir, eu quero tirar essa impressão de uma pálpebra mais volumosa. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com contorno. E aí você já deve ter ouvido falar de contorno e iluminação no rosto, mas no olho vale do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito. Então, o contorno vai ser um produto mais escuro e opaco que a gente vai aplicar em determinadas regiões pra gente dar profundidade. E é justamente isso que a gente vai fazer também nos olhos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no primeiro momento nos olhos? Eu vou pegar uma sombra mais escura e também opaca e eu vou aplicar nessa região aqui, ó, da pálpebra fixa. Então, nessa região da pálpebra fixa, eu vou começar já aplicando uma sombra um pouco mais escura, de acordo com o subtom dela, de acordo com as cores que vão realçar melhor a beleza dela, pra gente trazer um pouquinho mais de profundidade pra essa região. Você tá vendo que de um lado pro outro, só eu fazendo aqui no computador mesmo, já dá uma super diferença, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, tá? Como a gente percebeu, como eu mostrei aqui pra vocês, a gente tem uma pálpebra, a pálpebra fixa dela, ela é uma pálpebra volumosa e ela é grande, né? Então, a gente tem que
subir um pouquinho mais com essas cores, tá? Então, a primeira cor a gente vai utilizar para trazer profundidade para essa região toda. Em segundo lugar, eu vou utilizar uma outra sombra um pouco mais escura para a gente dar mais contraste para esse olho, tá? Então, aqui no cantinho externo dos olhos, eu vou vir aqui com a sombra um pouco mais escura. Essa daqui tá muito avermelhada. Eu vou pegar aqui um marronzinho, assim, um pouquinho mais escuro. Ó, dá uma profundidade aqui maior. Então, eu vou vir com essa sombra aqui no canto externo dos olhos e vou trazer essa sombra no formatinho de V aqui até mais ou menos a metadinha do olho, tá? Isso vai trazer pra gente mais profundidade ainda. Então, a gente vai dar essa sensação de que esse olho, ele é mais raso, porque ele não é tão projetado pra fora, tá? Então, é justamente isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer um Vzinho aqui no cantinho externo dos olhos, tá? Então, vou trazer aqui, ó, mais ou menos do meio do olho, aí em direção ao canto externo dos olhos e no côncavo, acima do côncavo, eu vou subir com essa cor. E depois, eu vou voltar com a cor anterior e vou esfumar tudo pra gente tirar, então, qualquer marcação, pra ficar bem bonito, bem natural e não ficar aquela coisa dividida, tá? Aqui, como o olho dela é um olho um pouquinho mais cerrado, olha só o que eu vou fazer. Eu vou trazer um ponto de iluminação para esse olho, mas aqui eu tenho que tomar bastante cuidado, sabe por quê? Porque aqui a gente tem olhos que são levemente afastados. Se a gente pegar aqui a distância entre os olhos dela, que é essa medida aqui, ó, a distância entre os olhos dela é maior do que a medida da largura do olho. Isso caracteriza, então, olhos levemente afastados. Então, eu não posso fazer um ponto de iluminação muito intenso nessa região aqui, porque senão o que vai acontecer? Eu vou afastar ainda mais os olhos e vai acabar ficando desproporcional. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou trazer sim o ponto de iluminação para a gente dar uma abertura para esse olho, mas de forma controlada, de uma forma mais contida. Então, aqui, de dentro do olho, para trás, até mais ou menos a metade do olho, eu vou trazer um pontinho mais claro, para a gente dar um pouco mais de abertura para esse olhar, sem afastar demais esses olhos, tá? Olha só que legal. Outra coisa que eu vou fazer também vai ser um leve delineado, um delineado bem fininho, nessa região aqui, ó, do cantinho do olho. Depois que eu colocar o cílio postiço, eu vou vir aqui, ó, com o delineado e vou pegar aqui no cantinho interno dos olhos mesmo. Dessa forma, eu consigo aproximar um pouquinho mais o olhar. Então, olha só, são detalhes pequenos que fazem a diferença na hora da construção final da maquiagem. Todo o processo da maquiagem, da nossa percepção ali das técnicas, tem que começar a partir do momento que a gente visualiza os olhos. Então, à medida que você vai analisando cada característica dos olhos, você vai tendo percepções de cada traço, de cada sombra, de cada detalhe que você vai fazer nos olhos. É uma construção. A gente constrói a técnica de maquiagem para a gente valorizar a beleza individual de cada cliente. Isso que é maravilhoso. Isso que vai permitir que você seja uma maquiadora diferenciada, vai permitir que você cobre mais caro pelos seus atendimentos. Hoje as minhas alunas começaram lá cobrando R$30 e hoje, 2 meses depois do curso, elas já estão cobrando R$100, R$120, porque elas já entenderam que a característica, quando a gente entende a característica dos olhos, quando a gente entende a característica da pele, a gente consegue fazer uma maquiagem personalizada para a beleza de cada cliente. As clientes se apaixonam, fidelizam, são encantadas pelo atendimento exclusivo, um atendimento diferenciado, então elas conseguem cobrar muito mais caro por esse serviço. E aí, obviamente, elas conseguem viver da maquiagem muito mais rapidamente, né? Então, olha só como que cada detalhezinho aqui da maquiagem faz muita diferença. E eu tenho certeza que você já viu muitos tutoriais por aí, né? Que fala assim, agora eu vou aplicar essa sombra, agora eu vou aplicar aquela sombra, mas por que será que ela tá fazendo daquele jeito? Por que ela tá aplicando a sombra desse jeito e não desse jeito? E é isso que eu quero que você comece aí a dar uma aguçada no seu olhar crítico, porque isso é muito importante, você não só saber como faz, mas por que está sendo feito, tá? Então isso que eu trago aqui para vocês, trago para as minhas alunas também, porque isso é um grande diferencial na carreira de qualquer maquiador. Não saber somente como é feito, mas por que está sendo feito, isso é o mais importante, tá? Então, agora que você já entendeu aí um pouquinho das características dos olhos, a gente vai passar para o esfumado inferior, tá? O esfumado inferior, o que eu fiz? Eu peguei uma sombra mais escura e também um marronzinho mesmo, tá? E fiz uma aplicação aqui mesmo abaixo dos olhos. Pra aqui, vou pegar aqui uma corzinha mais escura. Eu fiz bem fininho mesmo, tá? Bem fininho mesmo pra gente conseguir trazer um pouquinho mais de profundidade para essa regiãozinha aqui, tá? Então, peguei aqui, ó, no cantinho interno até o cantinho externo dos olhos, peguei uma corzinha mais escura, deixa eu pegar aqui um marrom mais escurinho,
um marrom mais escurinho, beleza. Então, vim aqui, ó, abaixo dos olhos e fiz uma marcação mais escurinha aqui, tá? Fica bonito, fica leve com marrom, né? Então, assim, o marrom, ele não vai pesar tanto no look quanto, por exemplo, um esfumado inferior preto, tá? E é isso que eu queria, porque eu deixei a parte de cima mais leve. Apesar de eu ter criado essas profundidades, eu deixei um pouquinho mais leve, tá? Então, eu fiz esse esfumadinho inferior marrom, bem bonitinho. E na linha d'água, o que que eu fiz? Eu apliquei um lápis um pouco mais claro na linha d'água, pra gente continuar com essa sensação de abertura dos olhos, porque o olho da minha modelo é um olhinho mais cerrado, tá? Então, foi basicamente essa construção que eu fiz aí nos olhos. E outro detalhe muito importante também é que eu utilizei um tipo de cílio postiço, que é o cílio postiço crescente, tá? Que ele é, ó, ele é um cílio menor. Então, deixa eu pegar aqui, mostrar pra você, ó. Ele é um cílio que no canto interno ele é menor e no canto externo as cerdas ficam maiores. Sabe por que que eu fiz isso? Justamente porque essa região aqui, ó, do olho da minha modelo é maior, tá? Então, olha só, dica aí também, já anota aí no seu caderninho, tá? Olha só que interessante. Quando a gente pega esse tipo de cílio postiço, a gente acaba que apaga um pouquinho essa sensação aqui que é maior, tá? Então, olha só o que que eu fiz. Eu peguei lá meu cílio postiço, aqui no cantinho interno, ó, ele é menorzinho. Peraí, deixa eu pegar uma aqui menorzinho, ó. Ó, aqui no cantinho interno, ele é menor. E aqui no canto externo, ele é maior. Claro que aqui eu tô exagerando, né? Pra vocês conseguirem entender aí o que que eu fiz. Então, quando a gente faz esse tipo de escolha do cílio postiço, olha só como que a gente diminui a sensação do tamanho dessa região aqui, que é o maior tamanho aí do olho da minha modelo, tá? Olha só que legal. Então, foram essas as minhas escolhas específicas para a beleza, para realçar a beleza da minha cliente, da minha modelo, né, no caso. E aí você pode também utilizar esses mesmos princípios que eu tô te passando aqui para você também fazer as suas escolhas quando você for fazer as suas clientes, tá? Então agora a gente vai pro passo a passo completo. Eu vou te mostrar pincéis, eu vou te mostrar produtos, eu vou te mostrar forma de aplicação, que também é muito importante para você já anotar aí no seu caderninho e você reproduzir nas suas próximas clientes ou nas suas próximas modelos. E se você reproduzir qualquer uma dessas maquiagens que tem aqui, desses conteúdos que eu trago aqui para vocês, não se esquece de tirar uma foto bem bonita e me marcar no Instagram adrianabrito.makeup, que eu quero ver a reprodução de vocês, tá? Então agora bora lá pro passo a passo, parte prática, mão na massa. E, gente, só um detalhe, quando a gente já tem esse conhecimento aqui da teoria, na hora da prática facilita demais, porque que eu já vou saber o que eu vou fazer. Eu já entendo as características dos olhos, eu já sei que esse tipo de cílio vai ficar melhor por causa disso, eu já sei que eu vou colocar essa sombra em determinado lugar. Então, a gente faz escolhas assertivas quando a gente entende a teoria, a gente se sente muito mais seguro para fazer qualquer cliente que sentar na nossa cadeira, a gente realça a beleza individual de cada cliente, cobra mais caro por esse serviço também. E na hora da prática, facilita demais, a gente tem muito mais habilidade, muito mais agilidade para fazer os atendimentos, muito mais segurança também. Então, bora lá agora para a nossa parte prática. Para a gente começar a técnica de olhos, eu vou iniciar uniformizando a pálpebra. Eu vou utilizar o corretivo da Tracta na cor médio, um corretivo líquido, e aplico com um pincelzinho Duo Fiber por toda a pálpebra. Eu concentro bem no centro mesmo da pálpebra e depois que eu aplico com o pincel, eu venho com a esponjinha. E nas laterais, ali no canto interno e no canto externo, como a gente já fez na pele, eu viro a esponjinha para a gente vir somente com o restinho de produto que tá ali na esponja. Próximo passo, eu vou começar com as sombras. Vou começar com a primeira sombra. Esse daí, na verdade, é um blush da MAC, na cor Harmony. E é um blush muito bonito para a gente começar a fazer uma base para o nosso esfumado. Essa primeira cor vai ajudar a gente a esfumar as outras cores. Então, ela vai começar a dar profundidade para o nosso olhar e também vai ajudar no nosso esfumado. Eu venho com um pincel mais gordinho e venho com essa cor no canto externo dos olhos e venho fazendo toda a região ali acima do côncavo, é realmente bem próximo mesmo à sobrancelha. Tá vendo que até uma parte do meu pincel toca a sobrancelha. Esse pincel é um pincel bem gordinho, que assim, a gente
gente não precisa de tanta precisão e a gente vai fazendo realmente movimentos bem abertos, movimentos maiores, né? Movimentos realmente para a gente esfumar essa cor. Aí vocês estão vendo bem no detalhe, ó, eu venho fazendo movimentos de vai e vem, eu já começo fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares, porque eu não preciso de tanta pigmentação. Eu preciso mesmo de criar uma profundidade, de já trazer um pouquinho mais dessa cor, mas ela já trago ela esfumada. Então, olha só, eu vou lá do canto externo dos olhos, venho por toda a região ali abaixo da sobrancelha, ó, meu pincel toca a sobrancelha e emendo com o contorno do nariz. Então, dessa forma, a gente começa a criar uma profundidade para o olhar, a gente começa já o nosso esfumado. Eu gosto muito de trabalhar com essa primeira corzinha de sombra para a gente já começar a facilitar o esfumado. Você pode pegar aí, não necessariamente essa cor, você pode pegar o próprio contorno que você, o pó de contorno que você utilizou na pele, você pode utilizar para fazer esse fundo de sombra também, fica super bonito. Aí, em seguida, eu vou vir com a paleta da SP Colors Best 35 Pro, com esse marrom mais escuro. Essa paleta, ela equivale à paleta da Jaclyn Hill, que também é uma paleta maravilhosa, tá? O volume 1 da Jaclyn Hill. Venho com o pincel agora um pouquinho menor e eu vou começar a aplicar essa sombra no formato de V. Então, eu venho no cantinho externo dos olhos, subo com essa cor, dando batidinhas até o côncavo. Cheguei no côncavo, eu começo a jogar essa sombra para o canto interno dos olhos. Só que eu chego somente até no meio do olho. Então, aí fica um formato de V mesmo. Então, primeiro eu venho dando batidinhas e depois eu venho trazendo essa sombra mais para dentro do olho, realmente pigmentando bem essa sombra, bem aí no cantinho externo dos olhos. Depois que eu faço essa marcação, eu começo a fazer movimentos bem de varridinha mesmo. Olha só, esse movimento de vai e vem bem curtinho, para eu fundir a sombra mais escura com a primeira sombra que a gente aplicou. E dessa forma vai ficar muito mais fácil a gente criar essa fusão das cores. Primeiramente que as cores são próximas, né? Elas não são cores tão diferentes, tipo uma muito clara e uma muito escura. Elas são cores próximas. E quando eu venho primeiro fazendo aquele primeiro esfumado, depois eu venho com essa outra corzinha, eu consigo uma fusão super bonita. Aí eu volto com o primeiro pincel e a primeira sombra para a gente dar acabamento. Então, é sempre legal que a gente aplicar uma sombra mais escura, a gente volta com a sombra anterior e com o pincel anterior para dar os acabamentos, tá? Aí, em seguida, eu venho ali no cantinho interno dos olhos, tiro um pouquinho de qualquer sombra que tenha caído ali com a esponjinha e vou vir em seguida com uma sombra da MAC. Eu sou apaixonada com essa sombra. E aí, eu venho aplicando essa sombra com o pincel de aplicação de sombras, dando batidinhas. Olha só como que o movimento aqui é diferente, né? Então, ao invés de trazer isso mais esfumado, eu venho depositando essa sombra com a lateral do pincel. Esse movimento é muito importante, porque aí eu estou trabalhando com uma sombra opaca e também com uma sombra clara. E para a gente conseguir uma boa pigmentação, para que essa sombra não fique manchada e que essa sombra acabe não abrindo, né, vincando ali, eu tenho que aplicar bastante sombra dessa forma que eu tô mostrando aí para vocês. Então, eu subo um pouquinho a pálpebra, ó, para eu não ficar com nenhum vinco. Em seguida, eu venho depositando essa sombra em formatos de batidinhas. Eu chamo esse movimento de lambidinhas. Eu dou uma lambida no meu pincel. Aí, tá vendo? Eu dou uma lambidinha. Eu não só bato, eu dou uma lambidinha com esse pincel e essa cor, tá? E já venho, então, fazendo a fusão dessa cor mais clara com as outras cores, os outros marrons que a gente já havia aplicado. Mas aí eu não pego mais produto, eu venho somente com quantidade de produto no canto interno dos olhos. Já ali onde eu tenho a fusão das duas cores, eu já venho com menos produto, tá? Volto lá com o meu primeiro pincel para a gente dar os acabamentos finais da maquiagem. Então, você vê que é uma maquiagem que eu fiz a construção de esfumado inteiro com apenas 3 sombras, né? E de uma forma muito simples. Então, é uma maquiagem super usável para atendimentos, porque é uma maquiagem fácil, né? Você cria primeiro um fundo para o esfumado, depois você vem com uma sombra um pouco mais escura, no canto interno uma sombra mais clara, tá?
Aí eu peço para o meu modelo virar de um lado para o outro, para eu ver se está simétrico, se está da mesma intensidade dos dois lados. Isso é muito importante também. Eu sempre faço um olho e o outro juntos, né, simultaneamente. Mas é sempre importante a gente olhar para um lado, olhar para o outro, ver se realmente está bem simétrico, né? Se isso daí as cores estão bem compatíveis. Em seguida, eu venho com o BT Velvet na cor brown, da Bruna Tavares. É um produtinho cremoso que eu gosto muito para fazer essa base de esfumado. Que acontece? Ali abaixo dos olhos é uma região onde normalmente as sombras tendem a acumular, elas tendem a sair com mais facilidade por causa da umidade nessa região. Então, eu gosto muito de vir inicialmente com uma sombra cremosa, um produto cremoso nessa região. Então, eu aplico o BT Velvet inicialmente com um pincelzinho chanfrado, pincel de topo reto, e depois eu venho com o B907 da Macrylan, que é um pincel que eu amo para fazer esse tipo de esfumado. Vem fazendo movimentos de vai e vem curtos, tá vendo? Então, ó, vai e vem no cantinho externo, vai e vem no meio dos olhos, vai e vem no cantinho interno dos olhos. Sempre dessa forma para eu conseguir um esfumado bem bonito, tá? Com esse mesmo pincel, eu vou também selar, eu tenho que selar esse produto cremoso. Então, eu venho inicialmente com aquela sombra mais escura da paleta da SP Colors. Então, primeiro eu venho depositando essa sombra por toda a extensão do esfumado inferior, e depois eu venho com a primeira sombra, que foi o Blush Harmony, que a gente aplicou nas bordas desse esfumado, para a gente conseguir uma transição bem bonita desse esfumado inferior para a pele. Então, a gente utiliza as mesmas sombras em cima e embaixo, os mesmos marrons, né? Marrom mais escuro e depois o marrom mais claro. Em seguida, eu venho com esse produto, é um delineador, na verdade, em gel, da Inglot, só que ele é um delineador bege, ele é begezinho, meio rosadinho assim. E eu venho com um pouquinho desse produto, um pincelzinho bem pequenininho, vou deixar a referência desse pincel para vocês abaixo aqui do vídeo. Então, eu venho com esse produtinho na linha d'água. E em seguida, vem com a máscara de cílios. Eu aplico a máscara de cílios com esse pincelzinho leque, mas você pode aplicar também com um aplicador descartável, não tem problema. Isso aí eu tava fazendo um teste com esse pincel. Esse pincel, ele me deu um pouquinho mais de trabalho para eu pintar. Ele, assim, eu fiquei mais tempo fazendo essa pintura do cílio, sabe? Então, eu achei que no atendimento não é tão legal. Por isso que é tão importante a gente treinar em modelos, né? Então, aí eu treino técnicas diferentes, pincéis diferentes e vejo o que realmente funciona lá nos meus atendimentos. O treino é muito importante, vai elevar o seu nível de maquiagem, vai fazer com que você agilize as suas maquiagens, né? Que você tenha mais destreza, mais precisão, mais leveza e mais ordem também na hora de fazer os seus atendimentos. Por isso que é tão importante a gente treinar em modelos, né? Então, olha só, faço aplicação com esse pincelzinho da máscara de cílios, né, do rímel, e em seguida vem então com a colagem dos cílios postiços. Também vou deixar a referência desses cílios postiços para você na descrição do vídeo. E aí, faço a aplicação, a colinha Duo, que eu amo, a Duo verde, tá? Que eu amo. Aplico com uma pinça. Eu gosto muito de fazer aplicação com pinça, porque eu consigo chegar bem nos cantinhos mesmo dos olhos. E eu faço a aplicação com a minha modelo olhando para baixo. Então, eu peço para minha modelo, para minha cliente olhar para baixo. E pego assim abaixo da sobrancelha dela e dou uma levantada nos olhos. Então, dessa forma, eu consigo o encaixe perfeito dos cílios postiços, bem rente à raiz dos cílios, tá? E aí, gente, vem uma dica de acabamento para vocês. Eu pego o delineador preto, passo na pontinha de um pincel chanfrado e venho carimbando esse delineador na base dos cílios superiores, tá? E faço a mesma coisa ali no cantinho interno dos olhos, peço para o meu modelo olhar para cima, para a lateral, e passo também um fininho, um delineado bem fininho no cantinho interno dos olhos, porque dessa forma não fica aquela divisão do canto interno para os olhos, para os cílios postiços, né? Então, dessa forma, a gente consegue um acabamento muito mais bonito. Começa a fazer isso nos seus próximos atendimentos, nas suas próximas maquiagens, que você vai ver que dá muita diferença. Esse acabamento que a gente faz ali do cílio postiço com o cílio natural e também desse cantinho interno dos olhos, tá? Volta no vídeo aí para você ver os detalhes bem certinho, tá bom? Na sobrancelha, eu optei por usar somente esse produtinho, que é uma máscara para sobrancelha da Ana Paula Marçal na cor taupe. Eu escovo os pelinhos para cima e depois venho com essa pastinha
aplicando ali, depois eu faço a escovação da sobrancelha. A minha modelo, ela já tem uma sobrancelha mais cheinha, né? Então, eu só quis deixar, assim, ela um pouquinho mais clara, para deixar, assim, mais natural mesmo, sabe? Uma pegada mais natural, mais fresh, né? Não fiz aquela sobrancelha muito marcada, eu tenho gostado mais de uma sobrancelha mais natural mesmo. Então, eu prezei aí por deixar realmente uma sobrancelha bem natural mesmo, tá? E agora, vamos partir para os lábios. Então, nos lábios, eu tô utilizando o batom Honey Love, da MAC, é um batom que eu gosto muito, é um batom mate, com acabamento bem bonito, venho aplicando com um pincelzinho. Aí também uma diquinha para quem faz atendimentos, tá? Eu peço para minha modelo, para minha cliente, prender um pouquinho os lábios. Quando ela prende assim um pouquinho os lábios, igual a minha modelo prendeu, a gente consegue que a região dos lábios ela fique mais plana, para a gente conseguir deslizar melhor o nosso pincel. E a gente consegue enxergar também com mais facilidade os contornos labiais. Então, peça para sua cliente ou para sua modelo prender um pouquinho só os lábios, não precisa prender muito, porque senão vai sumir os contornos, né? Então, peça para ela prender um pouquinho, então você vai deslizando o seu pincel de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, tá? E também, mais uma vez, recomendo que você faça a aplicação sempre com o pincel. Pega o seu produtinho, o seu batom, coloca na sua plaquetinha e da plaqueta você passa então para a boca da sua cliente. Vou passar um pouquinho de gloss, esse gloss aí é da Letícia de Paula, eu sou apaixonada com esse gloss, ele é super bonito, ele tem um brilho assim levemente rosado e eu achei que casou muito com a maquiagem, porque eu havia aplicado aí um blush mais rosado, né, e também com os olhos verdes da minha modelo, casa muito, né, essas combinações assim mais rosadas, mais arroxeadas, eu acho que fica muito bonito. Acho não, né? Pela colorimetria, a gente sabe aí que fica muito bonita, é uma combinação que fica super bonita. Então, aplica um pouquinho desse gloss mais ali localizado no centro dos lábios, tá? Que fica muito bonito em foto e tudo mais. E esse foi o resultado final aí da nossa maquiagem. É um esfumado bonito, um esfumado elegante para você utilizar nos seus próximos atendimentos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, não se esquece de comentar, de compartilhar com suas amigas, também de curtir esse vídeo para ajudar ainda mais esse vídeo a chegar para mais pessoas que precisam realmente desse conteúdo. Um beijão para você e até a próxima!